Oi, gente. Nós vamos conversar sobre a diferença de artigo de opinião e texto dissertativo argumentativo. Seguinte, a estrutura é a mesma. Introdução, desenvolvimento com os argumentos de autoridade e conclusão. No início do ano, lá no início do ano, nas aulas presenciais, a gente viu o artigo de opinião. Tá? Agora nós vamos ver qual é a diferença. A diferença é a seguinte, é que o artigo de opinião, ele é subjetivo, ele é pessoal. A gente pode usar os pronomes e os verbos em primeira pessoa. Entendo que o isolamento social seja necessário, entendo, ou seja, eu entendo. Portanto, devemos praticar o que nos indica a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que corramos menos risco de contrair o vírus. Tá? Então, olha só. Portanto, devemos, quer dizer, nós devemos, é a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural. Então, o artigo de opinião é mais subjetivo, é pessoal. Por isso, podemos usar a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural. Já o texto dissertativo argumentativo, ele é mais objetivo. Ele não admite que se use a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Nós temos que usar, no texto dissertativo argumentativo, a terceira pessoa. Então, assim, no lugar de entendo, entende-se que deve-se praticar isolamento social para evitar contrair o vírus. Entenderam a diferença? No artigo de opinião, a gente pode usar em primeira pessoa o verbo e os pronomes. Já no texto dissertativo argumentativo, não se deve usar. Tá? Então aqui, vamos ver um exemplo de um texto, no caso, dissertativo argumentativo. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Seguinte, ó, esse texto eu enviei para vocês e estou reenviando agora. Por que eu estou reenviando? Para fazer o comentário, coisa que eu não tinha feito, por impedimentos aí, enfim, vários. Então, vou começar a ler o texto, ó. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus, Zeus é o deus grego, né? A rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, topo é o cume, ponto mais alto. Contudo, aí, ó, conjunção coordenativa adversativa, era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente quer dizer contemporaneamente, no momento atual. Tá? Esse mito assemelha-se à luta cotidiana, ou seja, a luta de todo dia dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência
Negligência é falta de cuidado governamental, mas também é o preconceito da sociedade. Bom, aí a introdução. Está falando do problema do ensino para surdos no Brasil, está fazendo uma comparação, está remontando lá a Grécia Antiga. Tá? Agora nós vamos entrar nos argumentos, no desenvolvimento que constitui os argumentos. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, mais, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante é a mesma coisa. Conforme Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Outro sim, primeiro argumento, é um argumento de autoridade, porque está lançando mão da Constituição de 88. Tá? Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, olha só, outro argumento de autoridade, porque está lançando o pensamento, a ideia do francês Michel Foucault. É preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Segundo argumento de autoridade. Agora aí, vem a conclusão. Portanto, a gente estudou nas conjunções coordenativas que, portanto, é uma coordenativa conclusiva. Então, a gente deve sempre iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, então, assim, portanto. Indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida nenhuma, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, por consequência, no caso, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Isabela Barros Castelo Branco, do Piauí. Isso aí foi uma candidata ao Enem que produziu esse texto. Observem que não tem nada aqui em primeira pessoa. Nada. Se fosse um artigo de opinião, poderia ser assim,
começar com remontando a mitologia grega. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima. Imagina, rolar uma enorme pedra morro acima, não é morro abaixo não, é morro acima. Eternamente. Aí, a autora do texto compara isso à situação dos surdos, que não tem um amparo competente do governo, não tem profissionais competentes, as escolas aceitam deficientes auditivos e outros tipos de deficientes, mas não tem profissionais qualificados para lidar com eles. Eu, por exemplo, eu não sei como fazer para lidar com surdo, eu não sei Libras. Eu não sei, eu sei dar aula para pessoas normais. Aí, para dar aula para surdo, tem que ser uma pessoa que tenha a qualificação de dar aula para surdo. Se aparecer um aluno surdo na minha sala de aula, eu vou acolher e tal, mas eu não sei como fazer, eu não sei falar em Libras, me comunicar através de Libras. Entenderam? Então, essa coisa de inclusão, colocar os alunos lá dentro da sala, colocar uma pessoa tomando conta, isso melhora alguma coisa, mas quase nada. Porque tinha que ter uma pessoa qualificada em Libras, tinha que ter uma pessoa que soubesse lidar com cego, que soubesse lidar com pessoas com distúrbios mentais e tal. Não é o caso da maioria de 99% dos professores. Eles ficam ali na sala, mas muitas vezes eles não absorvem as aulas, porque o professor não é treinado para isso. Ou se treinasse o professor, ou colocasse pessoas competentes, pessoas que soubessem lidar com surdo, com cego, com gente que tem algum transtorno mental, para que eles absorvessem as aulas. Porque senão vira balela isso. Sabe? Uma inclusão que não é inclusão. Tá? Então, ela no final ela fala, né, para nós deixarmos de ser sísifos, né, de ficar tentando subir morro acima com uma pedra enorme. Uma tarefa assim dificílima, para muitos impossível. Bom, é aqui. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante conforme, consoante é a mesma coisa conforme, Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir o argumento de autoridade. Se eu fosse fazer produzir um artigo de opinião, eu poderia dizer: observo que os deficientes físicos não estão devidamente atendidos. Observo o que? Quer dizer, eu observo. Tá? Mas aqui, como é um texto dissertativo argumentativo, tem que ser tudo em terceira pessoa, não pode ter nada em primeira pessoa. Para o texto tornar-se objetivo. Tá? Se eu começar a colocar tudo em primeira pessoa, não vai ser dissertação argumentativa, vai ser artigo de opinião. Aqui na conclusão, ó, portanto, sem dúvida, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida,
acredito, se fosse um artigo de opinião, eu poderia dizer, acredito que medidas sejam necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas, atividades de luz a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Desse modo, entendo que a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Tá? A diferença é essa. Então aqui é o exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Vocês podem observar, não tem nenhum verbo em primeira pessoa. Tudo em terceira pessoa. Já no artigo de opinião, nós podemos colocar, tanto que o nome já diz, opinião, é a nossa opinião. Tá? Aqui, procure no dicionário o significado das palavras desconhecidas, observe que não há verbos e pronomes em primeira pessoa, identifique a introdução, a tese, os argumentos e a conclusão. Vamos lá? Vamos identificar, então? Está pedindo para identificar o quê? Introdução, ó. Na mitologia grega, até preconceito da sociedade. Desenvolvimento. São os dois parágrafos seguintes. A Constituição Cidadã de 88 e o outro parágrafo, outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse, até as barreiras à formação educacional de surdo. Aí o desenvolvimento são dois argumentos de autoridade. E por fim a conclusão, portanto, indubitavelmente, até o desafio de Zeus. É a conclusão. Qual é a tese? A tese é o ponto de vista. Vamos ver aqui, geralmente a tese vem no primeiro parágrafo, na introdução. Ó, odiernamente quer dizer atualmente. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras, as quais os separam do direito à educação. A tese é o desafio aqui onde está da educação de surdos no Brasil. Devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Essa é a tese. Tá? E aí, essa tese foi desenvolvida através dos dois argumentos de autoridade nos parágrafos seguintes. E a conclusão, no quarto parágrafo, tem que estar de acordo com a introdução, para que o texto não fique incoerente. Tá? Observem que ele fez uma referência lá à introdução, para que nós não viremos sísifos, né, no Brasil. Aqui, ó. Vencendo o desafio de Zeus. Aqui, ó. Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. A partir de uma educação para surdos competente, de qualidade, que faça com que eles
absorvam os conteúdos e as práticas e, enfim, as coisas propostas pela escola. Tá? Bom, aí eu propus aqui que vocês produzissem um texto dissertativo, argumentativo sobre o avanço da Covid no Brasil. Eu coloco qual a sua opinião, seu ponto de vista é a mesma coisa que tese, sobre este número alarmante de casos identificados e mortes. Pesquise, construa 3 argumentos de autoridade, conclua em coerência com a introdução. Não se esqueça de que na dissertação argumentativa os verbos e pronomes não podem ser empregados em primeira pessoa. Eu, nós, meu, minha, entendo, sei, observo, não. Tem que ser observa-se, que nem está no texto aqui de Isabela Barros Castelo Branco, do Piauí, que vai como exemplo. Tá? Aí, seguinte, vocês mandem para mim, quem quiser fazer o texto, para eu corrigir, que agora eu me encontro à disposição. Tá? Não estou com os impedimentos que eu estava antes. Beijo para vocês. Tchau.